Eu fiz uma entrevista com Sargis Sangari. Sargis Sangari trabalha não só como um conselheiro, prestando consultoria à autoridade do governo americano, mas também como diretor de um think tank que produz pesquisas sobre o Oriente Médio, o Near East Center for Strategic Engagement. O nome traduzido significaria Centro do Oriente Próximo para o Envolvimento Estratégico. Sargis nasceu no Irã, foi para os Estados Unidos com 10 anos em 1980, depois que eclodiu a Revolução Iraniana e começou o regime dos Ayatollahs. Nos Estados Unidos, ele acabou se alistando no exército, serviu por 20 anos no exército americano, incluindo 6 anos de serviço no Oriente Médio, onde, até por sua habilidade com os idiomas persa, árabe, etc., pôde estar também profundamente envolvido com a questão do Irã. Ele, no exército, teve especialização, então, em armas nucleares, biológicas e químicas. Hoje em dia, como eu falei, além de prestar consultoria a autoridades americanas, então uma fonte bem informada sobre o que está acontecendo, ele também atua com pesquisa sobre o Oriente Médio e, claro, tem a experiência de combate para falar a respeito do assunto. Essa entrevista vai te ajudar a entender melhor e melhor esse assunto. Por isso a gente conversa então na sequência. A entrevista foi gravada em inglês hoje pela manhã e eu vou traduzir ao vivo em tempo real para você. Vamos lá então, Daniel, chama a transição, a gente parte para a nossa entrevista com Sargis Sangari e a qualquer instante a gente traz para você atualizações ao vivo conforme as notícias, literalmente nesse caso, não é para fazer a brincadeira, mas explodem em tempo real. Chama então a entrevista, Daniel. Eu pergunto, Sargis, primeiro de tudo, muito obrigado por falar conosco. Eu gostaria de saber sua impressão sobre a operação até esse ponto e qual o status das forças americanas nesse momento. Ele responde, obrigado por me receber. A operação, da perspectiva americana, está indo bem. Nós temos a integração de novas tecnologias com inteligência artificial, o que está absolutamente causando caos com as forças iranianas no solo. E uma parte grande disso, ao mesmo tempo, também se trata de destruir tecnologias de vários tipos que os chineses e os russos deram para os iranianos. Então, se a China pensa sobre ir para Taiwan, eles agora percebem que não tem nada que impeça as nossas capacidades multiforça de passarem por cima do que quer que eles tenham. Nesse momento, nada pode ser escondido dos Estados Unidos. Quer dizer, a tecnologia que temos hoje, imagine, nós temos aeronaves com 4.500 libras de bombas voando dos Estados Unidos, um operador no solo, talvez com meia dúzia de iranianos protegendo ele, pode destruir basicamente batalhões de infantaria do Irã. É absolutamente incrível o que nós temos à nossa disposição. Se tivéssemos esse tipo de tecnologia na Guerra da Bósnia, teríamos encerrado aquilo lá em alguns dias, não no tempo que durou. Então nós estamos à frente do cronograma, fizemos o que precisávamos fazer. E vai haver um momento onde o Pentágono vai dizer missão cumprida quando se trata da destruição da infraestrutura iraniana e quando se trata de criar também, basicamente, da infraestrutura nuclear deles, a capacidade de mísseis e, ao mesmo tempo, a destruição da sua marinha e também outros ativos que possam estar na região e que possam causar dano aos Estados Unidos. E eu pergunto a ele, ontem, Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, falou com a NBC e ele disse que estava esperando pelas tropas americanas no solo de uma forma bem desafiadora. Então, esses objetivos poderiam ser cumpridos sem tropas americanas no solo. Há relatos até agora que, mesmo com a revolta popular dentro do Irã, ou talvez com combatentes curdos se envolvendo, poderíamos ver combate em terra de uma ou de outra forma. E ele responde, quanto ao que está sendo feito, sabe, todo mundo fala sobre tropas ali, e é necessário ter algum tipo de força ali, mesmo só para alvejar. Então sempre vai haver algum tipo de presença de forças especiais em qualquer guerra. Mas quando se trata de uma estrutura de várias forças em grande escala, isso não vai acontecer da perspectiva americana. Israel agora mudou para tentar pelo menos colocar mais pressão no governo para que as pessoas venham às ruas. Eles estão alvejando as unidades paramilitares de repressão Basiji. Mas pense, quando estamos falando do Basiji, um único guarda tem talvez 2 filhos, talvez uma esposa. No mínimo tem pai e mãe. E estamos falando de uma rede de 20 milhões de pessoas das forças de segurança que há 45 anos está estabelecida. Dá para fazê-los desertar? Dá, mas você tem que colocar muita pressão e dar uma oportunidade ao povo iraniano para tomar as ruas. Nós não iremos
derrubar esse governo pelo povo iraniano. Eles é que vão ter que ir para as ruas. Se você atinge as instalações de onde vêm os curdos, as regiões de onde estão os árabes, os balujis, no leste do Irã, talvez você consiga ter algum tipo de estrutura para colapsar tudo isso. Mas, no final das contas, toda guerra acaba nas mesas de negociação. Tem que ter algum tipo de negociação, onde nós falaremos sobre isso. E, esperançosamente, nós tenhamos, então, a alavancagem de que o povo iraniano foi para as ruas. Se o povo iraniano não for para as ruas, então a pressão americana talvez encerre permanentemente. E eu pergunto, então vários países têm sido atingidos e isso tem afetado a indústria energética. Da perspectiva disso virar uma guerra mais ampla, qual o seu entendimento, a sua análise nisso? Claro que isso se relaciona com o preço de petróleo e com indústrias que afetam o mundo todo. E ele responde, olha só, algumas pessoas podem falar que é uma guerra regional. Tem críticos falando que é uma guerra global, porque tem os europeus e os chineses envolvidos. Talvez os chineses não falem disso, mas eles dão informação de alvos para os iranianos através de satélites. Então, isso é apenas uma realidade. Isso tendo sido dito, até o presidente americano disse ao governo da Índia hoje que estariam trabalhando com iniciativas de proteção nos mares para poder fazer com que o abastecimento e as refinarias continuassem. Claro, é difícil para os Estados Unidos mandar um navio para a Índia, demora para o petróleo chegar lá. Mas, nesse momento, a Marinha está em operações de combate, e uma vez que essas operações de combate chegarem num ponto em que tenham neutralizado o que devem neutralizar em termos de destruir o inimigo, então nossos navios vão se focar em escoltar os petroleiros através dos estreitos. Um dos motivos para termos destruído a marinha iraniana é que sabíamos que essa questão do petróleo poderia surgir. É 20% do petróleo que passa por aquela região. É claro que isso vai ter efeito nos mercados globais. Pensamos sobre isso, mas a guerra é uma questão que está sempre em movimento, uma questão dinâmica. Então, existe um processo de atingir o que estamos tentando atingir aqui na região, o que esperançosamente vai chegar num ponto onde o povo iraniano decidam ir para a rua e finalmente escolham uma nova liderança na região. E eu pergunto, você acabou de falar sobre a China um instante atrás, e desde essa guerra, há mais ou menos uma semana, a gente viu basicamente as travessias militares pararem no Estreito de Taiwan. Que mensagem isso manda para a Rússia e para a China, se você puder expandir o que você estava falando mais cedo? E isso vem especialmente antes do presidente Trump ir para a China em abril. Resposta. Ele responde, nós não ligamos para o que Xi Jinping, o Partido Comunista e o aparato político, a liderança política pensa sobre isso. É uma gangue política que está lá historicamente. O que ligamos é para a mensagem que está sendo enviada ou que está sendo recebida pelos generais chineses. A mensagem basicamente é, querem ir para a guerra e serem destruídos? Ou vocês querem, talvez, garantir uma aposta mais segura e não ir para Taiwan? Se houve já algum tipo de ensaio para os Estados Unidos mostrarem para os Estados Unidos que podemos destruir vocês em um segundo, eu já disse isso antes. Mesmo antes de conduzirmos as operações no Irã. O que isso se trata de um ensaio. Não há nada que os chineses tenham que nós não possamos destruir. Isso é simplesmente uma realidade. E é curioso, porque até depois da operação na Venezuela, os generais chineses começaram todos a comprar ouro e energia solar para proteger o futuro deles. Eu tenho certeza que eles não compraram isso só para deixar ali na China. Certamente devem estar comprando fora também. Então, também estão nesse tipo de ciclo de pensamento desses generais. Nós sabemos o que pensariam no caso de uma guerra. E é como é no Irã. O nosso principal objetivo... Bem, não fomos nem nós que eliminamos o Ayatollah, aquilo foram os israelenses. A questão é se você pode ou não eliminar as estruturas que mantêm o regime funcionando até chegar ao ponto em que o povo tome as ruas. Tem muita gente na China que, se chegar a esse momento no futuro, eu não acho que estamos pressionando para isso, mas se chegar nesse momento, a esperança é que eles façam a mesma coisa que devem fazer no Irã, tomar as ruas para finalmente erodir o Partido Comunista Chinês. E eu pergunto, falando também sobre Israel, antes da invasão do Hamas de 7 de outubro, o premier Benjamin Netanyahu falou que era uma guerra de 7 frentes. Ele citou o Hezbollah, que agora novamente se juntou à luta
e nós vemos incursões terrestres de Israel contra o Líbano. E quanto aos bombardeios, estamos falando de 80 mil pessoas desalojadas no Líbano. Israel está dando um passo adiante para tomar essa oportunidade para eliminar o Hezbollah e garantir segurança no sul do Líbano? Resposta: o Hezbollah praticamente está acabado. Até os conselheiros iranianos que estavam lá construindo o Hezbollah simplesmente deram no pé. O Hezbollah agora é uma questão que está limitada internamente ao Líbano. O problema imediato que poderíamos ver é porque Israel disse aos muçulmanos no sul do Líbano e às redes ligadas ao Hezbollah para que fujam para o norte. Se forem para o norte, entrarão em zonas cristãs. E não queremos ver a repetição de uma guerra civil como aconteceu antes no Líbano por causa disso. Seria só mais derramamento de sangue. Mas é uma realidade com a qual os israelenses têm que lidar no que estão fazendo. Todo mundo fala com o pessoal de Israel, e eu sei que a política externa israelense às vezes é frustrante para os americanos. O presidente dos Estados Unidos antes disse: eu já escolhi gente para ser os próximos líderes do Irã, e aí Israel vai lá e mata eles. Porque nossa política externa e a política externa de Israel às vezes não são compatíveis. Mas a questão para Israel é que Israel pode ser eliminado amanhã por um ou outro desses indivíduos se algo acontecer. Então, às vezes, para os europeus e para outros, e mesmo os americanos, é difícil lidar com realidades diferentes. Mas quando estamos operando numa situação onde amanhã você não sabe se estará vivo ou não, a não ser que elimine uma ou outra pessoa, seja com um ataque terrorista, uma arma química que apareça em Jerusalém, aí você não tem escolha senão ir pelo caminho que os israelenses estão indo. Eles têm que viver nessa vizinhança perigosa. E quando você vive numa vizinhança perigosa, infelizmente, isso significa que você está em guerra com os vizinhos, ao mesmo tempo que tenta fazer acordos econômicos. Amanhã, um ou outro vira a casaca e então estarão se ferindo por causa de teologias que também podem ser radicalizadas de tempos em tempos. E eu pergunto a ele, o presidente Trump falou ontem com a Axios e a Political, e ele estava falando a respeito de um arranjo onde ele participaria, ao estilo Venezuela, da escolha do próximo líder iraniano, onde ele poderia influenciar a liderança enquanto manteria a estrutura do regime. Você vê os Estados Unidos indo num caminho parecido ao da Delcy Rodrigues na Venezuela com o que está acontecendo no Irã, e Reza Pahlavi poderia estar envolvido de alguma forma conforme essa operação chega ao fim nas próximas semanas? Resposta: gostaríamos disso, mas eu não acho que há concordância sobre o Pahlavi. O presidente está falando sobre outros líderes e não fala sobre o nome dele. Ele é a escolha, na verdade, dos israelenses. Eu entendo isso. Quer dizer, a filha dele é casada com um empresário judeu. Ele foi para Israel, ele foi para o Muro das Lamentações, ele tem acordos com israelenses, já falou que iria apoiar os acordos de Abraão. O pai dele tinha uma relação profunda com os israelenses antes de ser deposto, e nós sabemos também que os judeus e os persas têm uma conexão bíblica. Isso tudo tendo sido dito, ele provavelmente não é a escolha número 1 da perspectiva americana, porque existem 92 milhões de pessoas no Irã. Eu acabei de falar do tipo de rede que temos ali, mais de 20 milhões ligados aos Basij, às forças de segurança. Esses indivíduos controlam petróleo, controlam água, controlam alimento, eles controlam minerais, controlam o bazar no Irã, os negócios. Então, para esse cara Pahlavi administrar isso, não sabemos se ele tem a capacidade para fazê-lo. Novamente, se eu fosse israelense, claro, ele é o cara escolhido por Tel Aviv. A filha dele é casada com um judeu americano. Mas nós, americanos, não temos essa conexão e nós queríamos alguém que pudesse administrar o território. E esse cara entrar ali, e aí de repente ele vira democrático, daqui a pouco elegem alguém que vai conduzir operações de repressão também. Às vezes você tem que ter a mão firme. Infelizmente, nesse processo, muita gente inocente às vezes morre. Mas essa é a realidade. Eu não sei se acreditamos que Pahlavi é capaz de fazer isso. Não sabemos se ele tem sequer as conexões e os contatos no Irã para fazer isso. Tem burocratas ali que estão há 47 anos lá dentro, vendo gente que foi para a prisão, gente que viu familiares morrerem. E aí falam, vão trazer um cara de fora? Eu tive um colega que uma vez estava fazendo patrulhas no Irã, e ele disse, o cara que administra essa região, ele foi preso na Alemanha. Lá ele é visto como um criminoso, mas aqui ele lidera essa província. E esse é um dos motivos pelos quais você vê gente que não tem apoio.
Então eu acho que a ideia de Pahlavi era que os grupos de oposição estivessem centrados em um indivíduo, mas se ele vai poder ou não fazer o serviço, mesmo se ele for cercado, sabe, por agentes do Mossad e pela CIA americana e outros, nós simplesmente não vemos isso como uma viabilidade possível agora. Claro que isso pode mudar. Então, esse é o cara, e ficaremos com essa. E eu agradeço ele, então, agradeço então Sargi Sangari, acabamos de ouvir ele. Essa foi uma entrevista conduzida instantes antes da gente entrar no ar. Sargi Sangari, ele que também aconselha, então, faz consultoria para autoridades americanas, passou mais de 20 anos servindo no exército americano, incluindo 6 anos no Oriente Médio, foi para os Estados Unidos com 10 anos, mas nasceu no Irã, na época ainda do governo do Shah. Então, também um oficial com experiência em armas químicas, nucleares e biológicas, uma autoridade no assunto que muito gentilmente nos atendeu. Muito obrigado ao Sargis, um amigo que eu pude conhecer ao longo da nossa cobertura de Oriente Médio, já desde anos, também trabalhando com a matriz americana da Epoch Times. Muito obrigado ao Sargis que nos atendeu. Para entender mais como tudo isso se desdobra, para a gente conseguir também compreender a gravidade do que agora acontece, e eu tenho descrito isso como momentos verdadeiramente históricos ao longo da nossa cobertura, eu quero me aprofundar com vocês. Mas, para isso, aqui no YouTube, por vezes, tem muita coisa que a gente não consegue transmitir numa live de atualizações ao vivo. Então eu estou convidando todo mundo. Pelo preço da gente fazer um almoço juntos, vocês podem estar conosco no mini curso Raio-X, Irã e a Guerra no Oriente Médio. Daniel, coloca o código QR na tela. Vocês estão acompanhando aqui embaixo, então. Quem estiver na televisão pode escanear o código QR. Quem estiver aqui no YouTube, no celular ou no computador, pode clicar no link que está na descrição do vídeo ou que está aqui do lado, então, sendo bombardeado pela produção no chat ao vivo. Nesse mini curso, o curso é mini, mas são 3 mega lives nas quais eu vou estar entrando a fundo a respeito das principais tensões que moldam o Oriente Médio, o que é o Irã antes e depois do regime, e mesmo a Pérsia antes e depois da questão do Islã. A gente vai estar falando a respeito também da influência do marxismo no Oriente Médio, e além das mega lives que você vai ter junto comigo, começando a partir do próximo sábado, dia 14 de março, você vai ter acesso a mini documentários originais e entrevistas com alguns dos maiores especialistas do mundo. Pelo preço de um almoço entre eu e você, então, você vai estar absolutamente informado e preparado para navegar essa crise. Uma que afeta muito mais só do que uma terra distante, mas que tem impactos nas potências globais. O Irã também é um membro do BRICS, aliança da qual o Brasil faz parte, e ainda, a gente está falando de eventos no Estreito de Hormuz, por onde transita 1/5, 20%, 1 em cada 5 barris de petróleo no mundo, e gás natural também passa por ali na mesma proporção. A coisa vai se refletir na bomba de gasolina. Para entender tudo isso, então, é pelo mini curso Raio-X, Irã e a Guerra no Oriente Médio.